efêmero. O poder um dia acaba. Em 1990, quando Fernando e Rosane Collor de Mello se tornaram o presidente e a primeira-dama mais jovens do Brasil, ele com 40 anos e ela com 26, ninguém poderia imaginar essa cena. A Rosane, que chamava atenção pelas roupas caras e extravagantes, passando sempre a imagem de mulher poderosa, hoje se senta com a Bíblia entre as mãos em cultos evangélicos para pedir ajuda e dar testemunhos como esse. E olha que eu tive muitos momentos que eu disse, Jesus me leva. Aqui nessa terra eu não quero ficar mais. Fernando Collor e Rosane ficaram casados por 22 anos. Há 7 anos se separaram. Agora brigam na justiça em um processo litigioso. Nessa entrevista, Rosane fala pela primeira vez sobre o que viu e viveu na presidência do ex-marido, hoje senador. São revelações inéditas que confirmam boa parte do que Pedro Collor, irmão já falecido do ex-presidente, disse há 20 anos, detonando o processo de impeachment, o afastamento de Fernando Collor do poder. A versão de Rosane estará também num livro que ela escreve com o jornalista Fábio Fabretti. Eu me considero um arquivo vivo. Eu digo em todas as entrevistas, inclusive já disse na justiça, que se algo acontecer na minha vida, o responsável maior será Fernando Collor de Mello. Rosane conta que chegou a ser ameaçada ao decidir ir à casa de uma pastora chamada Maria Cecília, da igreja Resgatando Vidas para Deus. Cecília era amiga do casal Collor e antes de se converter à igreja, se dedicava ao que Rosane chama de magia negra. Nesse encontro, a pastora distribuiu uma gravação em que revelava trabalhos de magia feitos por encomenda do ex-presidente na casa da Dinda, a mansão da família Collor em Brasília. Revelações que Rosane confirmará nessa entrevista. Eu recebi um telefonema dizendo que eu não fosse a esse evento, porque se eu fosse, eu iria, mas eu não voltaria. E eu repreendi, eu disse que eu não tinha medo, e você acha que foi ele ou foi ele que ameaçou? Foi ele que ameaçou. Ele te ligou e pessoalmente te disse isso, um telefonema anônimo. Mas você não pode falar, eu não sei se era ele que estava no telefone. Eu sei que eram pessoas que falavam dizendo que ele tinha mandado ligar, dizendo que eu não fosse para aquele culto, porque se eu fosse, eu não voltaria. Para entender as acusações de Rosane Collor de Mello contra o ex-marido, é preciso relembrar um dos momentos mais dramáticos da história do país. O ano é 1989. O Brasil está eufórico por votar para presidente da República depois de 29 anos sem eleições diretas. Fernando Collor se lança candidato como o defensor dos humildes, o caçador de Marajá, como eram conhecidos os funcionários públicos que recebiam super salários. Vamos fazer do nosso voto a nossa arma para retirar do Palácio do Planalto de Brasília os maiores Marajáis deste país. A estratégia funcionou. Collor venceu com 35 milhões de votos. Lula ficou em segundo com 31 milhões. O novo presidente assumiu em 15 de março de 1990. Pouco tempo depois da posse, começaram a circular as primeiras denúncias de corrupção envolvendo o nome do tesoureiro da campanha, Paulo César Farias. PC, como ficou conhecido, era acusado de pedir dinheiro a empresários em troca de privilégios no governo. Toda e qualquer denúncia tem que ser exemplarmente apurada. Em maio de 1992, estoura a bomba. Em entrevista à revista Veja, o próprio irmão do presidente, Pedro Collor, afirma que PC Farias era a festa de ferro de Fernando Collor. O presidente, segundo as declarações do irmão, sabia das atividades criminosas de seu ex-tesoureiro. 10 meses depois, Pedro vai além. Em entrevista ao Jornal do Brasil, diz que Collor e Rosane faziam o que ele, Pedro,
chamou de rituais de magia negra. E na própria casa da Dinda, que era a mansão da família Collor em Brasília. Hoje, Rosane conta detalhes sobre esses rituais e relata como foi o encontro com Maria Cecília no dia em que teria sido ameaçada por telefone. Já tem bastante tempo que ela aceitou Jesus. Hoje ela é pastora e ela estava fazendo o lançamento de um novo CD, onde ela contava todas as experiências, inclusive os rituais de magia negra que aconteciam, inclusive os rituais de magia negra que eles faziam, mas não com a minha participação, porque algumas coisas eu participei, mas a grande maioria eu não aceitava participar. Nesse CD a que Rosane se refere, Maria Cecília relata duas fases desse trabalho com Fernando Collor. Uma para ele chegar à presidência. Foi um trabalho muito sério, foi um trabalho muito lindo, pobre, nojento, para que se colocasse ali na presidência da República aquele homem para administrar o Brasil. Outra com ele já presente nos porões da casa da Dinda. Nesse trecho, Maria Cecília fala dela mesma como se falasse de outra pessoa. E ela teve que ir para Brasília, improvisar na casa da Dinda, lá nos porões da casa da Dinda, um lugar que fosse para o atendimento do marido e da esposa que estavam na presidência da República. E ela deu continuidade àquele trabalho por um longo tempo. Depois, Cecília confirmaria numa entrevista à revista Época a realização desses rituais. Agora, nesse livro, você vai contar justamente sobre esses rituais que ele não gostaria que fossem contados. Com certeza, com certeza. Que rituais são esses, Rosane? Trabalhos em cemitérios, trabalhos muito fortes. E com animais, o que acontecia? Não, com animais era a matança mesmo de animais. Mata galinhas, mata boi, vaca. São animais que são sacrificados. Essa imagem mostra a proximidade de Maria Cecília com Fernando Collor. Em 1991, ela sobe a rampa ao lado do presidente e trocando sorrisos. A cor branca do terno teria sido uma orientação de Cecília. Também por orientação dela, segundo Rosane, Collor fazia rituais com a intenção de se proteger de inimigos políticos, tentando fazer com que fossem atingidos pelo mal que desejassem contra ele. O Fernando, ele fez, tipo, ritual de ficar isolado na casa da Dinda. Na própria casa da Dinda, ele ficou, tem um porão embaixo, então ele ficou durante 3 dias, isolado mesmo, como se fosse se consagrando com o animal morto. Não, mas não no mesmo local. Dormindo numa esteira, sabe? Ficando ali vestido com roupa branca. E ele fazia isso pedindo o quê? Porque ele acreditava que pessoas que desejavam mal para ele, fazendo isso, o mal que as pessoas mandavam para ele, voltava. Durante quanto tempo vocês fizeram esse tipo de ritual? Olha, quando eu conheci o Fernando, ele já frequentava esses ambientes. Enquanto você esteve casada com ele, éramos casados, ele praticava. Rosane afirma acreditar que esses rituais deram origem ao que ela chama de maldição do Collor e que ela e Maria Cecília só escaparam por terem aceitado Jesus. Eu e a Cecília somos 2 pessoas que estamos vivas. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuicidência, e somos 2 pessoas que estamos vivas por ter aceitado Jesus. O que você chama de maldição do Collor? De as pessoas que tentaram prejudicá-lo. O irmão. Vários exemplos. Morreram de morte estranha. Eu acredito na maldição de aquilo que quando você deseja o mal para alguém, isso pode acontecer. Quantas pessoas morreram de maneira estranha? Polícia Eu não sei Guimarães. quantas pessoas, mas eu acredito que foram que você atribui à maldição. Mulher do PC Faria? Tem interesse na vida do pai. Que era uma pessoa que não tinha muito carinho pelo Fernando, ela não gostava do Fernando. Agora, jamais vou afirmar que o Fernando fez algum trabalho
para que ela fosse morta. Pedro Collor morreria em 1994, vítima de um câncer no cérebro. 2 anos antes, as denúncias feitas por ele na revista Veja provocaram a criação de uma CPI e Collor tentou uma caçada. Ele pediu o apoio popular. Saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Que ponham nas janelas. Que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. 2 dias depois da conclamação, em vez de usar verde e amarelo, milhares de jovens que ficariam conhecidos como caras pintadas vão para as ruas vestindo preto e pedem o afastamento do presidente. Em junho, Collor tinha feito um pronunciamento em rede nacional negando que mantivesse contato com PC Farias. Há cerca de 2 anos não encontro o senhor Paulo César Farias, nem falo com ele. Mente quem afirma o contrário. Hoje, Rosane, pela primeira vez, desmente o ex-marido e diz que, por isso, Collor tem medo do livro que ela está escrevendo. Quem você acha que está temendo hoje pelo lançamento do seu livro? Não, eu prefiro acreditar que tem pessoas que estão receosas. Quem? O próprio Fernando, né? Porque eu acredito que eu vou contar coisas que ele não gostaria de ser contada. Por exemplo, vou dar um exemplo forte. O PC continuava. Ele tomava café da manhã na casa da Dinda. E ele disse que não. E acontecia. Uma vez por semana, no mínimo, ele tomava café na casa da Dinda com o Fernando, presidente da República. Agora, depois que houve as notícias, que começaram a sair as notícias ruins, aí ele nunca mais foi tomar café na nossa casa. Até porque o PC era tesoureiro do Fernando na época da campanha. E ele é quem fez toda a arrecadação, isso todo mundo sabe. E depois da campanha, depois de eleito, qual era a relação do Fernando Collor de Mello com o PC Farias? Bom, uma relação de amizade, eles eram amigos, mas no governo. Eu acredito que ele tinha influência. Eu acredito não, eu tenho certeza absoluta que o PC teve influência no governo. Tanto que ele tinha irmão que foi ser da saúde, mas o Fernando Collor de Mello negou essa informação na época, dizendo que ele não tinha contato com o PC Farias. Por que ele negou? Eu não sei por que ele negou. Você perguntou para ele? Perguntei, ele falou que preferia que fosse assim. Quem tinha mais influência sobre o Fernando Collor de Mello? Rosane Collor ou PC Farias? Nossa, eu acredito que o PC Farias, né? Rosane lembra que em 1993, quando foi decretada a prisão de PC Farias, a mulher dele, Elma, saiu em defesa do marido. Faltando no Washington DC. Ele teve alguém que mandou, o chefe maior, foi quem mandou ele fazer isso. E o chefe era o Fernando Collor. Eu acredito que quando ela falou dessa entrevista, eu acredito que ela tenha falado do Fernando. Rosane revela que quando foi presidente da LBA, Legião Brasileira de Assistência, teve problemas com PC Farias. Uma certa manhã, nós estávamos tomando café da manhã na casa da Dinda. Eu era presidente da LBA de fato. E no café da manhã, eu fui conversar com o Fernando, e o PC estava lá, e eu disse que eu não gostaria que o PC viesse interferir na LBA. Que tipo de interferência ele queria fazer? Colocando muitas pessoas para trabalhar em cargos importantes, pessoas ligadas a ele. E eu disse que eu não ia permitir. Isso coincidiu com a primeira crise do casal, no final de 1991? Exatamente, foi aí a grande crise que nós tivemos no casamento. Fernando Collor não se preocupou em esconder que durante o período de crise no casamento andava sem a aliança. Rosane revela agora como o presidente e a primeira-dama mais jovens da história eram assediados nos salões da política. Vocês eram um casal jovem, bonito, tinha muito assédio sobre vocês?
Com certeza, com certeza. Eu acredito que de ambas as partes. Muita mulher dando em cima do Fernando Muitas Collor, mulheres, muitos homens dando em cima. também, com certeza, isso é natural. Até pelo fato de a primeira-dama ser jovem, até pelo fato do presidente ser jovem, ter 40 anos de idade. Você, como primeira-dama, foi assediada no governo? É normal, como as pessoas olham, se cantam. Foi cantada? Não sei se cantada, mas palavras mais gentis. E a gente consegue. Presente? Ganhei presente de joias, eu entregava para ele. Entregava para ele para saber o que é que eu fazia. Homens te mandando joias de presente? De presente, dava presente, dizendo presente para a primeira-dama, era normal. Mais tarde, a própria Rosane foi afastada da presidência da LBA sob acusações de desvio de verbas. Em relação a isso, eu não faço mais nenhum comentário, porque o Supremo Tribunal Federal me deu ganho de causa por unanimidade. P.C. Farias foi preso em 1993 e em 96, quando estava em liberdade condicional, foi encontrado morto em Maceió. A polícia concluiu que P.C. foi morto pela namorada e se suicidou em seguida, mas o crime nunca foi completamente desvendado. Onde você e o Collor estavam quando P.C. Farias morreu? Nós estávamos no Tahiti. Como que vocês receberam essa notícia? Ele ficou preocupado, agradeceu por não estar lá, porque poderia passar na cabeça das pessoas que ele poderia estar envolvido. Você achou? Não, em nenhum momento. Como acredito que ele não está envolvido na morte do PC. O momento decisivo da carreira política de Fernando Collor de Mello aconteceu no dia 24 de agosto de 1992. A CPI, encarregada de investigar as denúncias contra o presidente, concluiu. Os documentos apresentados hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado esquema PC. Os documentos registram uma reforma de $2,5 milhões na casa da Dinda, a mansão da família Collor em Brasília, a compra de um carro Fiat Elba e despesas pessoais. Tudo pago por cheques de fantasmas, ou seja, de pessoas fictícias, inventadas, o que caracteriza crime contra a probidade na administração, um crime de responsabilidade, cuja pena é a perda do cargo. A votação do relatório pelo plenário da Câmara aconteceu no dia 29 de setembro de 1992. Senhor presidente, pela ética, a nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente da República é afastado. O momento do impeachment, o momento da votação, onde você estava? Nossa, foi muito tenso. Eu ia ficar com ele. Eu queria assistir lá na presidência, no Planalto. Sim. Mas ele falou que não queria, que ele queria assistir sozinho. Sim. E cada minuto, cada voto que era dado, Sim. ele ligava para mim. Sim. Aí, no momento que ele viu que não tinha mais jeito, e realmente o impeachment ia acontecer, ele realmente ficou desesperado. Quando vocês se encontraram depois disso, o que ele te falou? Só nos abraçamos. Quando ele chegou em casa, nos abraçamos, eu tentei acalmá-lo, tranquilizá-lo e dizer, vai passar, eu estou aqui contigo, eu vou estar sempre do teu lado. Em entrevista ao repórter Geneston Moraes Neto, aqui no Fantástico, Fernando Collor admitiu que pensou no pior. O senhor chegou a pensar em suicídio por ter sido afastado do poder? Pensei. Rosane lembra que nesse momento ficou apavorada. Eu procurei tirar as armas que tinha dentro de casa. Você tirou? Eu tirei, até por precaução, né? Porque no momento de desespero, a pessoa pode fazer. Então eu tentei. Durante muito tempo, eu comecei a ter problemas de insônia, porque eu já não conseguia dormir.
Eu ficava angustiada, achando que ele era capaz de fazer alguma coisa. Então, qualquer movimento dele, nos primeiros dias, se ele levantasse da cama, eu estava com sono tão leve, Renata, era uma coisa impressionante. Era tão leve meu sono, que ele levantava da cama, eu já acordava. Podia ser que fosse, eu acho que eu nem dormia. Ele ia pro banheiro, eu já acordava e já corria atrás dele. Ele disse, calma, Cinha, eu tô no banheiro. Você achava que ele... Eu achava que... O quê? Não sei, que ele pudesse cometer, porque foi tudo muito rápido, né? Foi uma coisa muito rápida. Eu achei que ele pudesse cometer. Aprovado na Câmara, o pedido de impeachment seguiu para o Senado já no dia seguinte, sendo também aprovado e dando início ao julgamento de Collor, que deveria estar concluído em até 180 dias. Até lá, Collor ficaria afastado da presidência temporariamente, sendo substituído pelo vice Itamar Franco, o que, seguindo os trâmites oficiais, só aconteceu em 2 de outubro de 1992. Foi o dia em que Collor desceu a rampa do Palácio do Planalto pela última vez. Então, naquele momento, quando ele assinou, ele estava muito triste, ele estava muito abatido, ele estava muito magro, né? Estava depressivo, ele já não conseguia se alimentar direito. E naquele momento, quando ele assinou e nós fomos descer a rampa e ele quis, sabe, tipo... quis baixar a cabeça, eu segurei na mão dele e disse, vamos, levanta a cabeça, vamos em frente, que a gente vai conseguir. Nem somos nós, porque não Em 29 de dezembro, o Senado se reúne sob o comando do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Santos, para julgar se Fernando Collor era mesmo culpado pelo crime de responsabilidade apontado pela Câmara. E condenado, Collor continuaria afastado, não voltaria à presidência e ficaria inelegível por 8 anos. Para escapar dessa punição e garantir seus direitos políticos, ele tenta uma manobra de última hora. Renuncia à presidência, mas a tentativa não dá certo. Resultado, Fernando Collor é finalmente condenado. Na esfera criminal, 2 anos depois, Collor enfrentou no Supremo Tribunal Federal a acusação de corrupção passiva. Alegou que as despesas apontadas pela Câmara foram pagas com sobras do dinheiro da campanha de 1989 e como se fosse um empréstimo feito no Uruguai. Collor alegou também desconhecer que suas contas eram pagas por meio de cheques de fantasmas. Para condená-lo por corrupção passiva, era necessário que a Procuradoria provasse que Collor recebeu dinheiro em troca de favores e serviços prestados a corruptores. Mas, no entendimento do STF, a Procuradoria não conseguiu nenhum documento que provasse isso de forma inequívoca. Por essa razão, por 5 votos a 3, o Supremo absolveu Collor da acusação de corrupção passiva. Hoje, Rosane faz uma avaliação sobre o passado. Estava preparada para tanto poder? Ah, não. De jeito nenhum, acho que a gente não estava preparado. Você se deslumbrou? Eu acho que todo mundo se deslumbra. Eu acho que chega um momento que a gente se vê. Eu chegava e estava ao lado da princesa Diana. Eu estava jantando com a princesa Diana. Collor voltou à política em 2002 e perdeu a eleição para o governo de Alagoas. Em 2006, foi eleito senador pelo mesmo estado. A separação de Rosane e Fernando Collor tinha ocorrido um ano antes, em 2005. Essa casa que você vive é de quem? Essa casa, hoje, ele colocou, porque ele tem um débito comigo na pensão alimentícia. Segundo Rosane, a dívida de Collor é de R$950 mil. Ela briga na justiça para ter acesso à parte dos bens que o ex-marido acumulou na vida pública. Os dois eram casados em regime de separação de bens. Quando casou, Rosane tinha 19 anos. Vocês casaram em que regime? Antes, em separação de bens total. Por quê? Eu não sabia. Eu achava que tinha sido parcial. Eu achava que aquilo que ele tinha antes era dele. E aquilo que a gente construísse seria nosso. Mas, infelizmente, pela minha imaturidade, eu assinei um documento que eu não sabia o que estava fazendo. Pode dizer quanto foi a sua pensão antes? De R$18 mil. É a pensão que eu recebo. E você acha pouco. Pela vida que ele tem, sim.
Eu vejo amigas minhas que se separaram, agora há pouco tempo eu tenho um caso de uma amiga minha que se separou, o marido não é ex-presidente, não é senador da República e tem uma pensão de quase 40 mil reais. E você, o que você sente por ele? É aquilo que eu disse, o Fernando foi o grande amor da minha vida, mas também foi a minha grande decepção.